Boa noite, amigos e amigas. Continuando, contrato de locação, locação pelo Código Civil, locação comum, locação imobiliária pela Lei de Inquilinato. Lembrando, Lei de Inquilinato 824591, a LI, ela na verdade trata de um tipo de locação, que é a locação imobiliária, urbana, privada. Lembra, o artigo 1º faz exclusão de uma série de situações de outdoor, leasing, locação rural, que arrendamento rural é o estado da terra, locação de prédio público, enfim, tem várias situações que na verdade vão ser por regras especiais ou até pelo Código Civil. Mas seguindo então, vamos falar na locação imobiliária, na 8245, dos tipos de contrato de locação que especificamente a 8245 vai traduzir na forma de dois tipos principais: os residenciais e os não residenciais. Essa expressão que a lei adota, no entanto, não talvez a melhor expressão, porque tem até uma figura de considerada contrato de locação não residencial, que a finalidade é residencial, que é a figura de 55 da Lei de Inquilinato. Quando uma empresa aluga um imóvel para residência, então finalidade, função é residencial, de um empregado, de um gestor, de um diretor, de um sócio. Então, está ligado a uma empresa e a sua atividade profissional, por isso regulamentado também como não residencial. Talvez a expressão melhor é falar locação empresarial, mas a expressão do código, talvez tentando abranger não só a sociedade empresarial, mas a sociedade comum, a sociedade simples, sociedade que antigamente chamava de sociedade civil, a gente chama de locação residencial, a de moradia, e a não residencial, que não é para moradia, é para finalidade de estabelecimento de negócios, ressaltado aí a possibilidade de não ser considerada residencial quando é para fim residencial, mas de um empregado da empresa, que é a situação especial do 55 da Lei de Inquilinato. Vamos lá então para os tipos de locação residencial, que é a situação mais conhecida aí. Bom, locação residencial fundamentalmente está tratada do 46 ao 50 da Lei de Inquilinato. Tem outras regras especiais quanto à questão das garantias, direito de preferência, regras quanto ao direito de sair do imóvel ou não sair do imóvel, de fazer denúncia, extinguir no meio do caminho, com o artigo 9º. Tem outras regrinhas especiais, mas o centro de maior importância das regras da Lei de locação imobiliária urbana, privada, residencial é o 46 ao 50 da Lei de Inquilinato. Então vamos lá. A primeira forma que ele prevê de locação residencial é a prevista no 46 da Lei de Inquilinato. Na verdade, o legislador da Lei de Inquilinato, ele queria adotar um formato melhor, que é o contrato escrito com no mínimo 30 meses. Mas ele não pode obrigar as partes a fazer esse contrato. A autonomia privada era algo muito forte ainda na década de 90, o 8245 é de 91, e aí se preferiu tentar adotar um incentivo. De que forma foi incentivo? Esse primeiro formato, que é traduzido no artigo 46 da Lei de Inquilinato, ou seja, a locação residencial de no mínimo 30 meses, pode ser mais, no mínimo 30 meses, em contrato escrito, então tem que ser contrato escrito e de mais de 30 meses, 30 ou mais meses, 30 exato ou mais meses. Ele, quando passado o prazo, ele não vira contrato de locação imobiliária por prazo determinado de imediato. Ainda tem um mês aí, 30 dias, ainda possibilitando aí o locador pedir a denúncia, pedir extinção do contrato. Mas passado mais esses 30 dias, ainda assim, o locador tem direito a retomar o imóvel por mera notificação premonitória, mais um prazo de mais 30 dias. Okay? Então ele tem que interpelar, fazer um aviso lá para o locatário, quando já virou prazo determinado, ele tem que ter um aviso e dar 30 dias para desocupação. Fechou a ideia? É só isso. Simplesinha a locação residencial do 46. Bom, a outra possibilidade é a locação não vir por escrito, ser meramente verbal, e aí não interessa o prazo, ou ser locação residencial, mas de prazo inferior a 30 meses. Essa pode ser por temporada ou acima de temporada, acima de 90 dias. Bom, a figura acima de ser temporada, mas inferior a 30 meses, é a prevista no 47 da Lei de Inquilinato. Então, a locação residencial, que seja verbal, não interessa o prazo, ou a locação residencial, que ultrapassando 90 dias, não chega a 30 meses, tá? Ultrapassando 90 dias, portanto, 3 meses, mas não chegando a 30 meses, ela é tratada pelo 47 da Lei de Inquilinato. Aí o legislador tentou dar a possibilidade de adotá-la, mas estabeleceu algumas regras diferentes. Quais são? Bom, se ela
passado o prazo definido nela, ela vira prazo indeterminado, ela vira prazo indeterminado de automático, não tem tempo de espera. Primeira diferença. Segunda diferença, passou a ser prazo determinado, passou então o prazo que estava definido no contrato, virou prazo indeterminado, ela só pode ser extinta se tiver uma justa causa prevista nos incisos do 47 ou no artigo 9º da Lei de Inquilinato. Se não tiver justa causa, se não tiver um motivo para fazer o que a gente chama de denúncia cheia, uma denúncia que justifica a extinção antes de qualquer momento, você só vai poder retomar agora o imóvel como locador quando chegar aos 30 meses, fazer a notificação premonitória e esperar mais 30 dias. Então, locação residencial passou de 30 meses, é por escrito, não vira prazo determinado de imediato, tem prazo de 30 dias, e para retomar, virou prazo determinado, para retomar o locador basta fazer a notificação premonitória e esperar mais 30 dias. Locação residencial do 47 é aquela que ultrapassa 90 dias, 3 meses, mas não chega a 30 meses, ou aquela que é verbal. Neste caso, o prazo determinado vai valer de imediato, quando chegou no termo final, e aí para retomar, só por justa causa, o que a gente chama de denúncia cheia, prevista nos incisos 47 no 9º da Lei de Inquilinato, ou passado 30 meses, aí sim, com notificação premonitória. Beleza? E por último, terceiro tipo de locação residencial, a locação por temporada. Ela é prevista aí no artigo 20 e 48 ao 50. Ela tem definição de uma função por temporada especificada, aí 48 traz algumas situações, né? E nunca poderá ultrapassar 90 dias. Tá? Então, diz que pode ser até prorrogável, mas não pode ultrapassar 90 dias, ou seja, no máximo 3 meses. Aí passou 3 meses, continuou, vira prazo determinado. E adivinha que tipo de prazo determinado ela vira? A do 47. Afinal, ela é inferior a 30 meses. Então, a vira do 47 significa vira prazo determinado automático e, neste caso, só pode ser denunciada e retomada se tiver justa causa, inciso 47 do 9º e artigo 9º, ou quando tiver chegado a 30 meses, e aí tem notificação premonitória mais 30 dias. Beleza? Essas são as residenciais. Lembrando, nas locações residenciais pode ter garantia, a garantia tem que ser só uma, não pode ter mais de uma garantia, tá? Dentro das opções das garantias que a gente tem na Lei de Inquilinato, que é seguro-fiança, fiança, caução ou garantia, né? Ou até a possibilidade de um depósito judicial no valor até de 3 meses de garantia. Ok? Outra coisa que pra gente lembrar, que a gente já falou no vídeo anterior, na locação por temporada é o único caso que legalmente se permite antecipar a cobrança do aluguel. Todos os demais são efetivamente trato excessivo, ou seja, existe o usufruto e depois é que pode utilizar. Uma última possibilidade de locação residencial que a gente teria é o sublocatário, é a sublocação, na verdade é a locação do locatário, e a possibilidade de uma situação especial, que é a situação da locação que a gente considera mista. Ela não está nem prevista na lei. Na verdade, ela é uma prática, né? Qual é a situação? Eu alugo um imóvel para o sujeito morar, mas o sujeito, sei lá, ele resolve criar uma MEI, uma microempresa individual. Então ele usa o endereço residencial dele também com o endereço comercial. Nesse caso, a locação será residencial ou não residencial? Bom, não tem definição de lei. E aí a jurisprudência da doutrina tem se inclinado no sentido de ser sempre a interpretação mais favorável ao locatário. Por que ao locatário? Porque a regra do 423 do Código Civil fala que sempre se interpreta em favor daquele que vai aderir ao contrato. Contrato de locação, normalmente, o locador é que escreve, o locatário meramente adere. E o 54 da Lei de Inquilinato traz o raciocínio da proteção, lembra do exemplo que a gente deu, né? Da proteção do locatário, que é sempre presumido mais fraco na relação do mercado imobiliário. Então, normalmente, a gente interpretará as cláusulas desse contrato, que é de uma locação mista, no que for mais favorável ao locatário. Em alguns casos, será mais favorável aplicar as regras de locação residencial, em outros casos, para locação empresarial, em especial por causa daquela ação especial que cabe na locação empresarial, que a gente chama de locação renovatória. A gente vai ver mais para frente quando a gente falar de locação empresarial. Vamos lá, seguir um pouquinho mais da locação residencial. Outra observação importante. Na locação residencial, a gente tem uma ação especial que a gente já trabalhou em aulas, em sala de aula, quando falou das revisões, ou modalidades de revisões
ou resolução de contrato decorrente, precisa da justiça contratual, que é a ação revisional de aluguel. Para caber a ela, a gente já falou que a leitura é do artigo 19 e o 68 ao 70 da Lei de Inquilinato, e que esse dispositivo estabelece vários requisitos, dentre os quais a prova objetiva de incompatibilidade do aluguel cobrado com o valor de mercado. Então não é o que eu acho ou o que o meu locatário acha, é a incompatibilidade aí com o valor, com a referência do padrão de mercado, conforme classificados. Existe um índice por metro quadrado por região que é definido, inclusive, por instituições aí. Você pesquisa na internet, você consegue achar esses índices. Vale tanto para o locador como para o locatário. Logicamente, o locador provando que o aluguel ficou muito aquém do que é o valor de mercado, o locatário provando que ficou muito além do que é o cobrado em média para o mercado. O requisito e a condição é que essa relação negocial de locação já tenha pelo menos 3 anos. Não precisa ter um contrato de 3 anos, pode ter vários contratos, mas tem uma relação continuada de pelo menos 3 anos de locação. Ok? Então, a ação revisional. Uma questão que vem se apresentando aí, também é uma questão nova, e aí, para a gente ficar com a matéria bem atualizada, uma questão bem atual, o projeto de lei 1179 de 2020, ainda nem é lei, é projeto de lei. Esse projeto de lei, ele trata de uma medida excepcional, uma lei especial e excepcional, que ainda está para ser aprovada. Se não me engano, é de propositor do senador Anastasia. Tá? Ele, no artigo 9º e 10º, ele vai falar de contrato de locação nesse período especial de pandemia. Tá? E aí ele traz 2 regras importantes aí, e vão ser importantes porque são impactantes na relação locatícia residencial. Primeiro, artigo 9º, é projeto de lei, ainda não é lei, preste atenção nisso, que permite a suspensão da liminar de despejo. O artigo 9º prevê a possibilidade de suspender o que cabe na ação de despejo normalmente, a possibilidade do locador pedir por liminar a retomada do imóvel, uma liminar na ação de despejo. O artigo 9º suspende nesse período aí de pandemia. O artigo 10 é mais importante ainda, porque ele é bem impactante, tá? Ele ainda não foi aprovado, de novo estou insistindo nisso, é um projeto, mas ele é impactante porque vai muito mais além do que a revisional previu, porque ele prevê a suspensão de cobrança de aluguel entre o período de março a outubro deste ano, 2020, com a possibilidade de cobrança posterior, por isso que é suspensão e não extinção, possibilidade de cobrança posterior de maneira parcelada, passado esse período definido em lei. Então, entre março e outubro de 2020, segundo o projeto de lei, no seu artigo 10º, haveria a possibilidade do locatário requerer a suspensão da cobrança do aluguel. Tá? A uma mera suspensão, esse aluguel será cobrado, só que a posteriori e de forma parcelada, conforme a própria lei estabelece. É uma lei excepcional, ela tem inspiração em umas leis de exceção, inclusive no exposição de motivos desse projeto de lei, a referência dessa inspiração de leis, inclusive, que surgiram na Europa no período entre guerras, no período da Primeira e da Segunda Guerra, quanto a aluguéis e contratos, permitindo aí uma alteração para a situação excepcional da guerra. Para a gente ver como é que a pandemia tem o mesmo impacto, e é uma coisa que é sempre ressaltada aí pela imprensa, o mesmo impacto, a gente está no meio de um evento que é global, equivalente a uma grande guerra mundial. Ok? Vamos seguir aí nas regrinhas que a gente tem pela frente. Bom, residencial, resolvido aí as hipóteses, as regras especiais. Ação revisional é muito importante para residencial. Ação de despejo, eu não vou entrar em detalhes aqui. E aí o projeto de lei que pode alterar essa relação contratual que está no meio do caminho ainda esse ano. Bom, empresarial. Bom, empresarial é importante primeiro, de novo, ressaltar uma mudança recente, a lei de iniciativa privada, que altera o 421 do Código Civil, estabelecendo lá que em relações equilibradas, principalmente empresariais, vale mais a autonomia privada, e aí a função social tem que dialogar, a boa-fé objetiva tem que dialogar com essa questão da autonomia privada, principalmente contratos paritários empresariais. Okay? E aí a locação empresarial, obviamente, sofre impacto dessa alteração que se deu aí em 2019. E aí, para a gente atualizar de novo, a matéria ficar bem atualizadinha, afinadinha para vocês. Bom, locação empresarial está tratada em vários dispositivos da Lei de Inquilinato, mas em especial aí o 51 ao 57 da Lei de Inquilinato vai tratar a locação empresarial, e aí a gente vai ver até algumas figuras especiais. A locação empresarial comum é aquela que tem
como função o aluguel para um uso empresarial não residencial, seja para uma sociedade empresarial, seja para uma sociedade simples. Então, seja uma sociedade empresarial comercial, né, uma indústria, um comércio, uma loja, seja para uma sociedade simples que se configura quando o sócio é também mão de obra, realiza, né? Que é o caso de consultórios, né? Escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, etc. A antiga figura da sociedade civil. Enfim, a locação empresarial comum, o que é mais importante dela, é o grande diferencial dela da residencial, e por isso que o contrato de locação mista pode ser mais interessante usar a regra da empresarial. É a possibilidade da ação renovatória. A ação renovatória é uma ação especial da locação não residencial que tem por objeto proteger um fundo empresarial formado ao longo do tempo. O que é o fundo empresarial? É um patrimônio incorpóreo que uma loja, um comércio, um consultório vai estabelecer com a exploração durante um razoável tempo do reconhecimento público, a notoriedade pública, a localização para a clientela, para os fornecedores, que tornam aquilo um patrimônio consolidado depois de um tempo. Okay? Essa proteção vai se dar permitindo a possibilidade de impor ao locador a continuidade do aluguel, mesmo quando já esgotado o contrato, por meio de uma ação que se promova na forma de renovatória. Okay? Então, você vai continuar o contrato de locação depois de um período, atendido a alguns requisitos que eu vou citar aí para vocês, enumerar para vocês, e aí atenção, que é um resumão aí dos artigos 51, 52 e 71 da Lei de Inquilinatos. A ação renovatória, então, o objetivo dela é a proteção do fundo empresarial, é uma possibilidade de demandar judicialmente o locatário, impondo ao locador uma continuidade da relação à renovação do contrato de locação. Aí o nome até explica, renovatória. Para que ela se dê, tem que haver o seguinte. Primeiro, a oferta clara e precisa do locatário, que tem que se dar com uma previedade, então o locatário tem que manifestar esse interesse da continuidade, da renovatória, num prazo que a lei define, máximo de 1 ano com antecedência, ou mínimo de 6 meses de antecedência ao final do contrato. Então, meu contrato vai vencer aí em dezembro de 2020, então até no mínimo junho eu já tenho que estar mandando uma oferta clara e precisa da renovatória. Na verdade, o contrato aí, a lei coloca esse intervalo entre 1 ano e 6 meses, as partes podem negociar. É mais comum, já que o locador é que escreve o contrato, colocar esse prazo menor de 6 meses. Tá? Em alguns casos, se não tiver definido, vai 1 ano a 6 meses, vai ser o caso concreto ali definido. Bom, então, oferta clara e precisa tem que ser enviada pelo locatário com antecedência antes do termo final, no mínimo 6 meses. Okay? De 1 ano a 6 meses, no mínimo 6 meses. Bom, o que mais que esse contrato tem que ter para ter direito à renovatória? Tem que ser um contrato por escrito ou vários contratos por escrito que chegam a um prazo mínimo de 5 anos de locação. Então pode ser um único contrato de 5 anos ou um contrato que, sucedido com vários outros, completou uma relação negocial de 5 anos, contratos escritos todos eles. Então, primeiro, oferta pública, notória, prazo mínimo 6 meses antes do termo final. E já tem uma relação negocial, não precisa ser só um contrato, em contratos escritos de pelo menos 5 anos. Dentro desse prazo também, aí tem um outro requisito, terceiro requisito, que é o que define a ideia da proteção do fundo empresarial, que eu tenho que estar explorando o mesmo ramo de atividade por no mínimo 3 anos. Então, eu posso ter trocado aí durante essa locação de ramo de atividade, nesse prazo de 5 anos eu mudei de negócio, mas no mínimo 3 anos no mesmo ramo, no mesmo fundo empresarial formado. O que mais que tem que ter? Quarto requisito. Eu tenho, e aí o 71 até esclarece isso, o 51 esclarece isso, eu tenho que ter adimplido, provar que eu adimpli tudo. Então eu tenho que adimplir como obrigação principal, que é o aluguel, mas além disso eu tenho que provar das minhas outras obrigações acessórias. Exemplo, pagamento de condomínio. Exemplo, pagamento de IPTU, se conforme a regra 25 da Lei de Inquilinato, por cláusula expressa, o locador transferiu para mim essa obrigação. Se eu estou pagando as contas de prestação de serviço público, luz, gás, energia, que são obrigação do locatário. Então, tudo isso eu tenho que provar. Não é só a obrigação, então, do pagamento da obrigação principal, aluguel, eu tenho que provar o adimplemento total. Ok? Então, vimos oferta clara e precisa, previedade, 5 anos, 3 anos de fundo empresarial, notificação premonitória, então, já falamos, o adimplemento total da obrigação principal e dos acessórios, e a prova da continuidade da garantia. Né? Essa prova da continuidade da garantia
tem uma situação especial, que é o caso do fiador. Quando se trata de fiança, a presunção da lei de inquilinato, contrato de fiança, continua mesmo depois de haver uma renovação. Mas, ao contrato de fiança, como ele é acessório, ele pode ter sido previsto por prazo certo. Se é por prazo certo, ele pode ter se encerrado. Então, o locatário tem que provar que há uma outra garantia ou que o fiador topa fazer um outro contrato. Tá? Então, contrato de fiança pode ser de prazo certo, é o caso do artigo 40, inciso 5º da lei de inquilinato. Ok? Mas pode ser um contrato de fiança que a gente não previu o prazo certo. Portanto, se presume que ele continua na renovatória ou mesmo no contrato de locação que virou prazo determinado, que é o 57. Ok? Nesse caso, o fiador pode sair ainda assim. Ele presume-se continuar como fiador, mas ele pode sair dessa garantia fazendo notificação premonitória esperando 120 dias. O garantidor tem que se manter como garantidor mesmo após a notificação premonitória por mais 120 dias, quando é fiança sem prazo certo, quando é fiança em prazo indeterminado. Ok? Prazo certo é acabou. Ok? Nesse caso, é o 40, inciso 10º, que vai explicar isso pra gente. Em ambos os casos, acabou a fiança, ou acabou o seguro-fiança, ou acabou a garantia, eu tenho que provar um suplemento de garantia, senão o nosso e não te caberá a renovatória. Também impede a renovatória, aí já não é requisito para a renovatória, não tem que provar na ação judicial, impede a renovatória as situações previstas no 52 da lei de inquilinato, né, que vão desde das situações do artigo 9º, demanda do poder público para retomada do bem, mudança em razão de emprego, até retomada para uso próprio e oferta melhor de terceiro. Lembra que há uma preferência, mas eu tenho que cobrir a melhor oferta de terceiro. Se o terceiro oferecer melhor e eu perder o direito de renovatória, eu tenho direito, no entanto, a uma reparação pelo fundo empresarial que eu vou perder. Eu perco o direito da renovatória, mas eu tenho direito a cobrar aí uma reparação pela não continuidade na renovatória. Nesse caso, a gente fala, inclusive, é popular a expressão, o pagamento das luvas, que possivelmente o locador, e é muito comum, é também da prática comercial, o locador cobrará desse terceiro ao entrar no imóvel. Ok? Então, vamos lá para os casos especiais. Então, locações empresariais ou não residenciais especiais. Bom, primeiro caso a gente já tinha adiantado, é a situação do 55 da lei de inquilinato, é para uso de finalidade residencial de um empregado, de um sócio, de um gerente. Por que ele vai ser colocado, embora o uso seja residencial, dentro do capítulo dos não residenciais? Para garantir a possibilidade, de novo, da renovatória, que é tão importante para não residencial. Então, a possibilidade de continuidade para ação renovatória, embora a finalidade seja residencial, porque o 55 da lei de inquilinato trata como não residencial esse caso, embora o uso seja residencial. Ok? Segundo caso especial, a locação empresarial de shopping center. Essa vai ter algumas regras especiais da lei de inquilinato e outras da prática comercial. Vamos entender elas. O 52, parágrafo 2º e 54 da lei de inquilinato reconhece aí algumas regras especiais para o shopping center, dentre as quais aquela ideia da impedimento para retomada de uso próprio não vale para a loja de shopping center. Vai para a locação residencial comum, e aí pode excluir o direito de renovatória do locatário se eu estou retomando para uso próprio, não vale para a loja de shopping center. Ok? Que outra coisa a gente vai ter diferente? Bom, tem algumas coisas diferentes, inclusive são da prática comercial. Né? O locatário de loja de shopping center, ao entrar, ele tem que pagar uma verba, um valor fixo, que se chama res esperata. O que é res esperata? O pessoal até mais antigo chama também de luvas. Não é luvas, que não funciona que nem o raciocínio das luvas da alocação da loja de rua. A res esperata é um pagamento pelo esforço do empreendedor do shopping, do incorporador do shopping, ao formar o que a gente chama de tenant mix, que é o diferencial e o que justifica o valor maior cobrado no shopping center em razão da loja de rua. O que é o tenant mix? É um estudo de marketing e toda uma consolidação do marketing de lojas de shopping center, que o shopping center tem de diferencial, que é a variedade de produtos e serviços que o consumidor vai encontrar naquele local. Então, o empreendedor de shopping, ele oferece não só o local
com mais iluminação, promoções, estacionamento, facilidade, como, e esse é o grande atrativo para o consumidor e, portanto, para o lojista do locatário, para atrair o consumidor, uma variedade de serviços e produtos que garantem aí maior afluxo consumidor. Então imagina um shopping center que seja só de roupa, que é o que mais comum de loja de shopping center, não vai atrair a mesma variedade de consumidor. O Tenant Mix é um estudo de marketing consolidado que te garante que na loja de shopping center, além das lojas que têm o mesmo fundo empresarial que o seu e que é concorrente seu, vai ter outros consumidores que vão passar na frente da sua loja e que vão, portanto, talvez serem atraídos pelo teu produto. Sejam eles de âncoras. O que são âncoras? Lojas de grandes magazines ou de grandes atrativos, Renner, Casa Santa Terezinha, essas grandes lojas, né? Riachuelo, etc. Lojas de serviços, banco, farmácia, lojas de entretenimento como cinema, teatro e outros exemplos, como loja de tiro, loja de fliperama, etc. Tá? E essa variedade, junto com a praça de alimentação, vai ser o que capitaliza o shopping center na forma de tenant mix, que vai te cobrar na forma de reais esperada. Okay? Que mais que vai ter diferente aí do shopping center, locação de shopping center? Tem vários outros pagamentos que nem é para o incorporador, né? Nem para o dono do imóvel. A unidade da loja tem variação de valor pelo tamanho da loja e localização, privilegiado, não privilegiado, perto de escada rolante, perto de entrada, perto do cinema, longe do cinema, perto da praça de alimentação, longe. Isso tem variação. Como também há uma variação aí que determina eu ter que pagar aí para o clube de lojistas, a gente chama de clube de lojistas ou associação de lojistas, tá, do shopping. Então tem verbas que eu vou estar me comprometendo ao alugar um imóvel, uma loja no shopping, que não vou ser pago nem por incorporador. Vai ser obrigado a essa associação, clube de lojistas, porque tem coisas como fundo de marketing, fundo de publicidade, que vai ser arrecadado pela essa associação, que muitas vezes, e é para entender claramente que esse pagamento não é para o dono da loja necessariamente, muitas vezes entra em conflito e defende interesse do lojista contra o incorporador. Então é até um terceiro, mas que está dentro, anexo, conjugado ao contrato, à locação aí. Outra coisa que também é imposta no contrato de locação de shopping center é o pagamento seguro de incêndio, furto e roubo da loja. Tá? Esse também é considerado um contrato conexo ao contrato de locação imobiliária de loja de shopping center e, de novo, é um terceiro. É um terceiro que está sendo cobrado aí. Então você vai ter que pagar muitas coisas mais, além do aluguel, lá para o comprador ou para o dono do ponto ali da loja. O aluguel aí da loja shopping center tem também outros diferenciais importantes, tá? Pelo menos no que era normalmente que acontecia, né? Se fala aí de uma nova era de compras digitais, talvez até acentuada por que aconteceu agora nesse ano, da pandemia, deve acentuar bastante isso, né? Dessa esvaziamento da figura do shopping center. Nos Estados Unidos tem se sentido muito, né? O shopping center, os malls, né? Os grandes shopping centers ou malls lá dos Estados Unidos estão meio que se esvaziando por causa dessa compra virtual, né? Mas, por enquanto, aqui no Brasil, o shopping center ainda é uma referência como ponto comercial, e aí o aluguel aí é bem pesado. Por que é pesado? Porque além de se cobrar um valor fixo, é comum da prática comercial cobrar um valor variável sobre resultado de venda do lojista. Isso implica, inclusive, que o dono ou o locador ou o incorporador do imóvel, ele vai ter um direito de fiscalização do seu resultado comercial para verificar o percentual correto de cobrança aí do aluguel variável. Você achou que acabou? Não, não acabou. Na época do Natal, existe uma figura especial que é o 13º do dono da loja, do locador. Ele vai cobrar do locatário, que a gente chama de dobra natalina. Okay? Em alguns shoppings, não é o caso aqui do Espírito Santo, mas em São Paulo, no Rio, alguns shoppings de maior vulto de vendas, há uma dobra também na época do mês das mães, tá? Porque também aí há um maior fluxo de vendas, o filé mignon das vendas do shopping center, por isso essa dobra natalina, que obviamente é justificada por outras razões que não, porque você está vendendo mais, não é mera ganância do empreendedor, não. Eles justificam dizendo o seguinte, que durante esse período você vai ter cobrança de pessoal do shopping com hora extra, adicional noturno diferenciado, porque é época de feriado, tem horários diferenciados de funcionamento, há um custo de energia, de água, de tratamento de limpeza maior, porque tem um fluxo maior de pessoas.
e há gastos maiores com decoração e outras mais. Tá? Então, a justificativa, mas na real é porque é quando você vai vender mais como lojista, então ele vai ficar de olho gordo e vai te cobrar mais, vai cobrar a dobra, ou seja, aluguel dobrado. Beleza? Vamos seguir. Outro caso de locação não residencial especial é a figura do Built to Suit, o biquinho, olha o Built to Suit. Built to Suit era uma figura especial que era atípica até há pouco tempo, de contrato que era uma mistura de empreitada com locação. É como se o locador ele fizesse uma locação customizada para você. Então, ele constrói o imóvel conforme as suas orientações, só que você não vai comprar o imóvel, você vai alugar o imóvel. Normalmente é um contrato de longa duração para valer a pena fazer toda essa empreitada. Então, ele constrói customizando o imóvel para atender às suas exigências e, portanto, ele é ao mesmo tempo um contrato de empreitada, mas que não resultará na entrega do objeto, nem venda do objeto no final. É um contrato de empreitada com resultado de locação. É o Built to Suit, ou seja, uma locação customizada. Ela não está definida na lei, mas é considerada exclusiva da não residencial, de longa duração, e tem regrinhas especiais que foram inseridas pela Lei 12744 de 2012. Ela vai falar o seguinte: o artigo 4º e o artigo 54, letra A, da Lei de Inquilinato, vão estabelecer as seguintes regras especiais para essa locação não residencial. Bom, para começo de conversa, a natureza dela é diferente de uma locação comum, porque ela implica num dever de construir customizado para alugar. Ela normalmente é de longa duração, então não se discute essa coisa dos 5, 3 anos, é longa duração. E aí, a multa contratual, se o locatário sair antes, diferente do que a regra geral do artigo 4º, não é proporcional ao tempo de espera ou proporcional ao tempo de ocupação. A multa contratual pode ser do valor total foi acertado no contrato. Então, se eu fiz um contrato de longa duração para um banco, tá? É um típico de build to suit possível, né? Eu aluguei um terreno, construí um imóvel customizado para a agência financeira. O banco resolveu cancelar o contrato de locação. Um exemplo que teve aqui recente, o Banco do Brasil, aqui da Praia do Canto, que fechou um tempo, depois voltou. Né? Até voltou a funcionar a agência do Banco do Brasil aqui da Praia do Canto. Enfim, era aluguel. Né? E aí foi um aluguel com construção customizada. Foi período lá de 20 anos. Se o banco resolve fechar uns 5 anos, extinguir o contrato, eu posso ter previsto no contrato uma multa que vai até o final. Ou seja, uma multa que não é proporcional. Por quê? Porque aqui a gente tem uma situação especial, porque o desembolso, o custo, o esforço do empreendedor é muito maior, porque ele está fazendo toda uma empreitada, ele constrói customizado. Ok? Vamos lá. Logicamente, isso é negociado entre as partes, pode ser menor, mas o quarto libera para ser até o final do contrato. Por último aí, para a gente explicar um último de não residencial, o não residencial de interesse social, que atende função social. Ele vai ter uma regrinha especial quanto à questão do despejo. O que seria o não residencial de interesse social ou de função social? São locações que atingem interesses de terceiros e que sua extinção, portanto, por atingir interesses de terceiros, não pode se dar pela regra geral do despejo. São locações que estão previstas no artigo 53 e 63 da Lei de Inquilinato, e aí são locações que dizem respeito a uso para hospital, clínica, faculdade, escola, repartição pública, etc, etc, etc. Nesse caso, a locação não residencial, como a extinção dela brusca atingiria gravemente interesse terceiro, então imagina uma escola que tem um período letivo de 1 ano, que teu filho está matriculado, e que tem uma situação de despejo, porque o locador está até com uma situação de falta de pagamento. Vou até dar um caso extremo, falta de pagamento. O locatário, que é a escola, não está pagando direito. O locador pode promover ação de despejo, cabe ela, tá, por falta de pagamento, mas não tem liminar e tem que coincidir o despejo com as férias letivas, regime de semestral ou anual. Então, essas locações residenciais, ação de despejo pode não se consolidar, né, a desocupação do imóvel, o despejo do imóvel, pode se consolidar por conta não do locatário,
do interesse de terceiros envolvidos em razão do objeto ser de interesse social e atingir terceiros. É o 5.3 e o 63 da Lei de Inquilinato. Detalhes maiores da ação de despejo, a possibilidade de liminar ou não, a gente tem que estudar já na parte processual. Há uma parte enorme da Lei de Inquilinato. A Lei de Inquilinato não faz só do aspecto material, que foi o que a gente trabalhou nesses 2 vídeos, mas também muita coisa de direito processual. Eu tentei pontuar algumas ações, ação renovatória, ação revisional e algumas questões da ação de despejo que são mais próximas daí do nosso direito material, mas a parte processual tem várias outras ações, ação de consignação, ação de depósito, ação de despejo, que também é muito importante, que vocês vão ver com mais detalhe com o professor de processo civil, e aí a parte processual 58 ao 75 da Lei de Inquilinato. Para mim, a minha parte, que é direito civil, é a parte material, com esses pontos aí processuais que são mais ligados ao material, eu resolvi com vocês. Beleza? Então é isso, locação imobiliária no direito civil e contrato de locação em geral, encerra aqui. Abraço para vocês, boa noite, até a outra.